Bom dia, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, tenho o privilégio de estar compartilhando o 15º dia Não Desista, do livro 40 Dias de Fé e Milagres. Que todos possam estar se inscrevendo no canal, compartilhando e dando seu like, para que a palavra chegue para todos, para ouvirem a palavra sagrada. Ter ousadia é continuar insistindo. O versículo do dia: Vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios, capítulo 16, 13. Toda conquista sempre gera uma oposição. Tudo que você for conquistar enfrentará barreiras e quanto maiores forem os seus projetos, maior será a oposição. O capítulo 26 do livro de Gênesis conta sobre um período muito difícil para o povo de Israel. Um período de muita seca e dificuldades. Mas Isaac não se importava com as circunstâncias, com o momento que atravessavam. Ele era focado na promessa de crescimento que havia sobre ele. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu seu homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também a Abimeleque, a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Gênesis capítulo 26, dos versos 12 ao 16. Ousadamente e tomado de fé, Isaac começou algumas plantações naquela terra árida e naquele mesmo ano acabou colhendo 100 vezes mais que seu investimento. Mas os outros habitantes da mesma região passavam por um período muito difícil, até mesmo desesperador. Eles estavam passando fome e viam sua terra cada vez mais infrutífera. Porém, Isaac era abundante em suas plantações, a ponto de tornar-se riquíssimo. Mas como ele pode conquistar tanto em um tempo de tamanha escassez? Obviamente, o povo que observava seu crescimento começou a invejá-lo, a ponto de entulhar com terra seus poços, que eram os maiores tesouros que um homem poderia possuir em um pleno deserto, já que era com a água desses poços que ele plantava, alimentava sua família e seus animais. Isaac soube na pele o significado de toda conquista gerar uma oposição. Não importam quais são os seus projetos, sempre haverá alguém para tentar prejudicá-lo. A Bíblia diz que a inveja é algo tão terrível, que chega a secar os ossos de quem a pratica. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é uma podridão para os ossos. Provérbios capítulo 14, verso 30. Por mais que não percebamos, no fim, alguém sempre quer o que nos pertence, mas praga alguma chegará à tua tenda, mesmo que o crescimento e a conquista incomode tantos fracassados. Se você está cansado e não aguenta mais lutar contra as adversidades que surgem enquanto está caminhando para a realização do seu projeto, e muitas vezes é surpreendido por alguém entulhando o seu poço, faça como Isaac, seja ousado, encha-se de fé e cave um novo poço.
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Gênesis, capítulo 26, verso 24. Ter ousadia é continuar insistindo. E em meio à luta de Isaac, a sua insistência, é óbvio que continuavam aparecendo opositores para atrapalhar seu trabalho. Mas ele não desanimava, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á sempre. Mateus, capítulo 7, verso 8. Independentemente do que você estiver passando, mantenha-se firme na fé e confiante de que o Senhor é contigo. Se você orou por uma cura e ela não aconteceu, insista e continue orando. Se você jejuou por uma causa e ela não foi atendida, continue jejuando. Deus virá na sua direção e te dará vitória. Ele te levará a novas fontes de águas e isso acontecerá por meio de sua fé. Não desista, insista, porque nem sempre teremos vitória na primeira batalha. Haverá situações em que precisaremos superar muitas batalhas, até que a vitória chegue. E o sentimento que deve nos impulsionar é a determinação. Ser determinado é ter convicção da visão de Deus para a sua vida. Por isso, não desista. Deus trará o consolo até você o levará a experimentar a maior da sua vida. Isaac nunca parou, mesmo em meio às adversidades, até que chegou o momento em que Deus lhe deu vitória. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Gênesis capítulo 26, verso 22. Isaac entendeu que sempre teremos oposições e por isso começou a furar o poço chamado Reobote, que significa esperança. Tudo que conquistamos em oração deve ser mantido também em oração. Tudo o que for conquistado pela fé deve ser mantido pela fé, e tudo o que for conquistado pela semeadura deve ser também mantido por novas sementes. Você pode estar lutando há muito tempo e dado sempre de frente com as adversidades, mas chegará o dia em que Deus aliviará a carga e lhe dará a vitória. Foram 4 poços que Isaac cavou, mas imagine se ele tivesse desistido no terceiro. Persevere, seja determinado, tenha ousadia e haja pela fé, porque enquanto você não desistir, não terá fracassado. Que Deus nos abençoe, que nós continuamos lutando, tendo fé e jamais desistindo, porque Deus está ao nosso lado. Um bom dia, que a graça e paz esteja com todos nós. Amém.